Meu nome é Rosalina Santa Cruz, eu sou irmã de Fernando Santa Cruz e sou expressa política e sou professora da Universidade Católica de São Paulo, da PUC. Eu estou aqui para falar sobre, principalmente, os últimos acontecimentos em relação à prisão do meu irmão e ao ataque feito ao meu sobrinho, Felipe Santa Cruz, que é hoje, né, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, como família, estamos muito indignados, né, com o que aconteceu. É algo que a gente não esperava, inclusive nesse momento, faz menos de um mês que a minha mãe faleceu, e minha mãe foi uma pessoa que lutou muito, muito para saber as condições da morte do meu irmão, a localização dos restos mortais, e eu acho que a gente se sentiu assim, que era como se a mãe tivesse morrido antes de ter que passar novamente toda essa dor, essa sensação de perda e de alguém, né, um presidente que tivesse a irresponsabilidade de como se divertir ou com essa questão. Um presidente que não sabe o que é privado e o que é público, né? Em cima de uma disputa política, levanta uma questão pessoal, uma questão que aconteceu com o pai do Felipe há 40 anos. E eu gostaria de iniciar, inclusive, essa entrevista falando um pouco da nossa família, né? De como foi a nossa participação política na resistência à ditadura. Eu tenho muito orgulho da nossa família, tenho muito orgulho da nossa posição de defesa da democracia, da justiça. E todos nós, somos 10 irmãos, temos o sonho de uma sociedade livre, de uma sociedade de iguais. Nós somos uma família de Pernambuco, de Olinda, né? Fomos criados à beira da praia e com muita liberdade, né? Meu pai é um humanista, criou-se minha mãe uma dona de casa. A gente sempre dizia brincando: mãe, você é uma sinhazinha, porque que se transformou junto com seus filhos numa defensora dos direitos humanos. Minha mãe vem de uma família do engenho, da área do Agreste, do Nordeste. Meu avô era senhor de engenho. E minha mãe e meu pai vivíamos numa cidade pequena e tínhamos 10 filhos, uma condição de vida de classe média, né? E pelo menos, o primeiro contato assim, que eu tive de frente com a miséria, com a dor, foi através do colégio de freira onde eu estudava, porque as freiras começaram a nos levar para conhecer as palafitas, para conhecer a pobreza da Praia do Pim, lá em Recife, Brasília Teimosa, que são bairros do Recife de muita pobreza. E eu sou a primeira da família, fiquei muito impactada de que meninas que tinham a minha idade não saberem ler, não terem direito a ter nem alimentação, não é? E me lembro que eu perguntei muito, né, para as freiras o que era aquilo, né? Porque aquela situação de tanta diferença entre o que a gente vivia, tinha uma certa simplicidade, mas não era muito distante daquela situação, né? E
A mesma acontecia com o Marcelo, com o Fernando, com a Dodô, que éramos os mais velhos da família. Depois fui com todos os outros, que na época, quando eu entrei na Juventude Católica, nós mais velhos éramos o que tivemos mais a influência. Os outros tiveram também, mas de outra forma, porque foi um pouco depois. Então, a mamãe, até no início, a mamãe era mais, vamos dizer, mais conservadora até. E papai era o que mais defendia essa questão da injustiça, ele que era do posto de saúde, atendia assim, as pessoas tanto em casa como no posto. Então ele era a gente dizia até, papai, você é um médico que não tem consultório. Ele nunca teve consultório, né? A gente dizia, você é o quê? Dá vacina, mata barata, e levava a gente para tomar banho de mar, para tirar o catarro, para ficar bom de febre. Fomos criados assim. Até que começamos a fazer política estudantil. E a nossa casa virou o lugar onde os estudantes e toda hora filavam uma boia, era uma casa para reunião. E meu pai sempre achou que isso era uma coisa de liberdade, nunca nos proibiu, achou que isso era algo que pudesse nos levar a tanto sofrimento, né? Porque fomos muito atingidos, muito atingidos. Primeiro, fui eu que fui presa no Rio de Janeiro. Eu tinha ido para o Rio para trabalhar no BNH, porque eu tinha feito um curso, tinha acabado de fazer, eu era antes da AP, do Movimento Estudantil em Recife. Aí eu fui para a Venezuela, hoje não era Venezuela, hoje fui para a Venezuela fazer um curso de habitação e fui convidada para ir para o BNH no Rio fazer esse curso, trabalhar lá. E fui para o Rio. Peguei no Rio, comecei a trabalhar no BNH e ao mesmo tempo fazia política e me encontrei lá com várias tendências da época e comecei a participar de um grupo que chamava-se Palmares, que é Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, mas que tínhamos pouco de armada, né? Éramos já de uma época em que questionavam um pouco essa luta, porque a gente tinha visto que a repressão era muito maior do que a capacidade que nós tínhamos de resistência. E isso não foi uma coisa voluntarista ou de jovens brasileiros imediatistas. Isso foi uma relação dos jovens brasileiros com o mundo, não é? E não só jovens, como também políticos de maior renome no Brasil, como Carlos Marighella, como Toledo. Então, como Mário Alves, como Maurício Grabois e outros, né? Então, estávamos influenciados por uma revolta, talvez pela Revolução Chinesa de 45, por Cuba, né? De querer mudar o mundo. O principal que nos movia não era nenhum ódio, talvez pudéssemos falar que era o contrário, era solidariedade, era amor, era vontade de ter um mundo melhor. E nós tínhamos, a maioria da gente era meninos como eu, de famílias de classe média, que estudavam em colégios particulares, como eu estava no colégio de freira, que tinha uma vida que nós íamos com um processo de revolução, querer que as pessoas tivessem o que nós tínhamos, não era que nós tivéssemos mais do que tínhamos, não é? E até menos, mas o importante era ter uma sociedade de iguais. E estavam dispostos com isso a morrer, não é? A trocar a vida por um sonho, né?
E isso era no mundo inteiro, era na Alemanha, era no País Basco, os Zetos, era na Colômbia, era na Venezuela, era na Argentina, era no Uruguai. Era um movimento mundial, não é? E que tinha, para mim, muito regras éticas mesmo, né? Tinha vontade e todo o desejo de não de tornar o mundo melhor do que lutar. Quando eu fui presa, a mamãe tomou essa atitude de luta, de resistência. E quando o Fernando, nós temos assim, eu fui presa, fiquei um ano, depois fui presa de novo, depois da prisão do Fernando. Fernando foi preso e depois, antes Marcelo, meu irmão segundo, ele era quarto ano de Direito na universidade, meus avós estudaram, meu bisavô estudou, que era a Universidade de Direito de Pernambuco, uma das primeiras universidades do Brasil, e Marcelo estava no quarto ano de Direito, foi expulso pelo decreto 477, que era um decreto absurdo que tirava da universidade professores e alunos, e estes não podiam, durante 3 anos, estudar em nenhuma universidade brasileira. Ficava com seu curso suspenso. Marcelo ficou com o curso suspenso, seus amigos, companheiros foram, assim, fizeram cota, trouxeram um casaco, e ele foi para a Europa. Foi para Coimbra e depois para a Bélgica. E na Bélgica ele até adoeceu e depois voltou para o Brasil, mas ainda não tinha cumprido os 3 anos, ele esperou um pouco e terminou a universidade no Rio de Janeiro, já trabalhando. E meu pai e minha mãe passaram por isso, né? Por essa dor desses 2 filhos, até que teve a prisão de Fernando. E até no princípio a minha mãe achou que era como a nossa, que ia em qualquer momento aparecer, e ela ia visitar, ia ter, mesmo que tivesse tortura e tudo mais. Mas o caso de Fernando foi se agravando, porque não aparecia, não é? E ela foi se comprometendo cada vez mais. E a mamãe, se pensar o perfil da mamãe, a diferença inclusive do perfil do meu pai, né? O meu pai, ele foi morrendo. Meu pai teve um AVC, logo depois da minha prisão ele teve um acidente, depois ele teve um AVC, teve 2, teve 3 AVC. Ele não conseguia ir na busca de Fernando, vi muitas vezes meu pai na cama, chorando e dizendo assim, por que com ele, meu filho tão jovem, por que não comigo, por que não acontece comigo, não com ele, né? E meu pai foi morrendo, né? A minha mãe, ao contrário, ela foi para fora, ela foi em todos, ela escreveu carta para todos, para o Marechal, o Juarez Távora, para todos os carta para o exterior, para quem ela escrevia, ela ficava escrevendo carta e indo, né? Pedindo audiência e indo, e ela só não ia nas autoridades, né? Mamãe ia para uma feira, para o açougue, às vezes chamavam meus irmãos para ir buscá-la, porque ela estava lá fazendo o maior discurso sobre a morte do filho, que o filho estava desaparecido, que as Forças Armadas Brasileiras tinham que dar uma resposta. Isso ela foi criando nela uma capacidade de brigar, de lutar por isso. Eu quero, onde está o meu filho? Só que mamãe, ela nunca foi amargura. A dor para ela não era amargura. Mamãe nunca foi uma pessoa amarga. Mesmo nessa dor, ela é uma pessoa alegre, era uma pessoa que gostava de tomar cerveja com a gente, e gostava de dizer, a coisa que eu mais gosto não é conversar com o velho, eu gosto de conversar com o jovem, porque, e quando vinham as amigas dela, ela fala só de doença, eu gosto de falar do que está acontecendo, gosto de saber de política, gostava muito de ler. Ela tinha 10 filhos e tínhamos uma vizinha que dizia, mas não entendo como o Zita fica na varanda, lendo. Com 10 filhos, eu não tenho nem tempo de terminar as coisas, mas acontecesse, quando todo mundo estava lá lendo, né?
e tinha com a gente assim uma coisa muito verdadeira, da gente ter que falar as coisas, e ela não tinha, até nem ela, apesar de ser a mais forte, a mais pé do chão em relação ao meu pai, ela não tinha também, nem tinha amargura, nem tinha desejo de repressão. Nós fomos criados muito livres, inclusive. E uma das coisas que eu lembro de Fernando é que Fernando queria ter uma calça Lee, que chamava, que era uma calça dessas que a gente tem hoje no monte, no Brasil, é universal. E naquela época era difícil comprar uma calça dessa, né? Para quem tinha 10 filhos e tal. Aí minha mãe comprou para o Fernando, que era quem mais estava querendo a tal da calça Lee. E ele um dia saiu com a calça ainda nova, que ele vestia, e voltou com uma calça velha, toda rasgada. Aí assim, a mamãe disse: não, cadê a sua calça? O que aconteceu com a calça? Que eu ainda estou pagando. Aí ele disse: ah, mamãe, o Luiz, aquele menino que vem sempre aqui, ele vai ter que fazer uma viagem porque ele está com problema político lá no colégio, ele vai ter que fazer uma viagem e ele não tinha uma calça. Aí eu dei a minha. Aí a mamãe disse: então nada de calça ali mais. Mas não falou mais nada, não repreendeu, só falou nada de calça ali, né? Você deu para seu amigo viajar. Então essa é o cotidiano da nossa casa, né? E quando eu fui presa, tem um episódio assim da mamãe no Rio de Janeiro, que eu acho que é um episódio também que mostra não só a coragem, mas o jeito de mamãe lidar com a coisa, né? Mamãe foi para o Rio e ficou lá sendo, né, pressionada para me achar, e procurando, até que chegou os caras da repressão e disse para ela: olha, amanhã você pode ver sua filha, mas você vai sozinha. Aí minha mãe disse: não, não tem problema. Minha irmã disse: não, mas será? Como é que você vai sozinha? Não, vai sozinha. Tá. Aí a mamãe foi, né? E tem 2 episódios desse. Um foi: eu estava presa e ainda incomunicável, e o que tomava os nossos depoimentos, um major, chamado Major Coelho, ele chamou também o meu sogro e a minha sogra. E quando nós chegamos lá, chegamos eu e o Geraldo, estávamos em lugares diferentes, né? Não sabíamos que íamos, aí vemos nossos pais lá. Meu pai não veio, estava doente. E o Major Coelho disse assim: olha, esses 2 aí são formados, eles não são, acho que eles não são perigosos, mas eles não querem ajudar, eles têm que colaborar aqui no inquérito. E eu queria que vocês, né, falassem isso para ele. Aí o meu sogro falou: olha, Geraldo, ele é um menino que passou no 6º lugar na USP, em engenharia, de agronomia, em Piracicaba, 6º lugar, ele não pegou, arrumou, teve emprego logo depois, ele. Aí eu ouvi saindo a voz de minha mãe, uma voz nordestina mesmo, assim, disse assim: o que é que o senhor está me pedindo? Que eu diga para minha filha que vai entregar seus companheiros? O que eu digo para ela é assim: diga o que você fez e que cumpra a lei. O senhor não pode de jeito nenhum machucar minha filha, como eu vejo que ela está machucada. E eu fiquei assim, em pavor. Falei: agora que essa velha vai presa, né? Pelo amor de Deus, mãe, que é isso? Não houve nada disso. Ela disse: não, mas se houve, ele não tem nada de me impedir isso. Eu sei que você já deve ter falado o que você fez. Isso aí tudo bem. Eu quero a lei. E essa era a mamãe, né? E que saiu de lá toda de cabeça erguida. Outra vez eles também levaram a mamãe para me ver, logo depois dessa história, na Vila Militar. E a mamãe foi com eles também. E eles foram ironizando, dizendo que comunista apanha mesmo, tem que apanhar e tal. E ela disse, ela contando isso, eu fiquei calada,
até chegar lá no quartel. Quando eu fui descendo, eles perguntaram em tom de ironia: a senhora é paraibana? Aí a mamãe disse: não, eu não sou paraibana. Conta a mamãe, né? Eu sou pernambucana. Eu sou como as mulheres de Tejuco-Papo, que botaram os holandeses para fora, e eu vou até o final com a minha filha. Aí a mamãe Tejuco-Papo, os caras vão saber, assim eles vão estudar história, minha filha. Então, quer dizer, a mamãe tinha essa coisa da ironia, da alegria, né? Tem uma história até que já é mais recente, que quando ela teve, né, com Lula, no dia que ela fez a coisa falou em nome das mães pro Lula, ela ficou muito emocionada, porque ela tinha um afeto muito grande pelo Lula, né? Até quando ela morreu agora, ela foi toda de vermelho, né? Um vestido vermelho que ela gostava de usar para ir nas manifestações. E botamos o brochinho Lula livre, né? Porque era uma alegria, ela tinha um afeto, assim, pelo Lula, né? Aí ela falou lá pro Lula e disse: meu filho, você é um presidente, vamos abrir logo esse arquivo, eu não tenho mais idade e tal. E o Lula no final bate assim no rosto dela, né? E diz alguma coisa abaixo. Aí a gente, quando ela sai, mostra um nível de ironia que a mãe tinha. Quando ela sai, as pessoas se juntam ali, a família junto dela, e perguntam: mãe, o que foi que o Lula falou para você? Ela disse: me desejou a morte. Ele falou: mãe, me desejou a morte. Eu disse: mas como é que o Lula ia lhe desejar a morte? Ele estava tão emocionado e você gosta tanto dele, por quê? Digam que palavras ele disse isso. Aí a mamãe disse as palavras. Ele disse: dona Elzita, você vai viver 100 anos. Com 100 anos eu tenho 97. Aí ele falou: mãe, é filho. Achava que você era mais moça. Aí, essa era uma mãe, uma pessoa irônica, divertida, que mesmo diante da coisa, que a dor não era amargura, a dor era resistência, era luta, não é? E ela foi assim, realmente uma mãe coragem. Foi para a Argentina, com as mães da Praça de Maio. Ela fazia, assim, coisas que a gente mesmo falava: mãe, calma, porque você aguenta aí, você... Claro que eu vou. Então, o dia que o Fernando foi preso, foi algo que a gente não esperava, né? Porque o Fernando tinha vindo do Rio para São Paulo, para trabalhar em São Paulo, e no departamento de água e energia elétrica e tal, porque em São Paulo ele trabalhava com pesquisa e estava difícil, então ele veio para cá, para São Paulo. E quando era o primeiro aniversário dele aqui em São Paulo, e a gente disse: olha, não vamos comemorar teu aniversário, o aniversário dele é 20 de fevereiro. Era 23, o sábado de carnaval. Então nós saímos no dia 21 para o Rio, inclusive pensando em comemorar o aniversário e tal. Fora do tempo, né? Porque foi no dia 20. Aí quando chegamos lá no dia 23, antes, né? Chegamos no dia 22 e fomos, era um sábado de carnaval, e nós fomos para a praia, né? E na praia do Leme, né? E na praia do Leme eu lembro muito assim a figura de Fernando. Fernando com a sunga preta, o Fernando era um menino bonito, alto, moreno, de olho claro e sorriso aberto. E a gente correu na praia, andamos no mar, cheios de alegria, eu tinha saído da cadeia, já estava com um filhinho, né, de 5 meses. O Felipe tinha 8 meses, né, era pequenininho. Então estávamos todos lá, e lembro que na hora da saída tínhamos 2 casas lá, a casa da minha irmã Márcia e do meu irmão Marcelo. E o Fernando foi para a casa do Marcelo e a gente foi para a casa da Márcia.
E passamos essa noite, cada um na sua casa, pensávamos, e de manhã nós fomos à casa do Marcelo pegá-lo para ir para a praia novamente. E quando chegamos na casa do Marcelo, disse: Marcelo, cadê Fernando? E para Ana Lúcia, que era a mulher do Fernando, que não tinha ido para a praia com a gente. Aí a Ana Lúcia, brincadeira, ele passou a noite lá, eu sei, já fiquei até aborrecida, como ele passou a noite com vocês, não voltou. A gente, ele não passou a noite com a gente, ele está aqui, vocês estão brincando. Aí a Ana Lúcia disse: então ele foi preso. Aí disse: como foi preso? Aí a Ana disse: olha, eu sei, porque a gente, até por uma questão de segurança, a gente tem as tarefas do outro. Ele, naquele dia, a Ana Lúcia falou que ele ia encontrar com o Eduardo Collier, com o Duda, para fazer a ponte do Duda com o Jair Ferreira de Sá, que era um cara dos mais procurados da Ação Popular, que era o presidente, o coordenador geral, não sei se da Ação Popular naquela época. E que ele tinha no outro dia, no domingo, um encontro com o Jair e a Doralina, que era a mulher do Jair. E que, portanto, ele tinha ido no carnaval com essas tarefas. E aquele dia que ele não tinha voltado, na tarde do dia anterior, ele tinha de encontrar com o Eduardo Collier. Aí ficamos sem saber o que fazer, vamos tentar localizar alguém da família do Duda, que era um companheiro da organização, mas que estava afastado. Bem, no outro dia, Marcelo e a Ana foram ao encontro que ele estava marcado com a Doralina e com o Jair. Quando chegaram no encontro, entrou o Jair e a Doralina, e Marcelo e Ana entraram em frente, em Copacabana, em frente de um cinema, e Marcelo disse: olha, o Fernando caiu, porque ele já não voltou para 2 dias, que ele não volta para casa, ele foi para o encontro com Eduardo e caíram. Aí foram presos, né, caíram. Aí o Jair e a Dora saíram correndo e tal, e foram embora. E tinha um outro encontro que a Ana Lúcia sabia, que era com um menino que se chamava Português. E ela foi também nesse encontro e não tinha ninguém. Só tinha um português que foi embora. Aí avisaram a organização inteira, aí não tinha mais como pontos, né? E eu estava fazendo o livro do Fernando, a gente estava fazendo o primeiro livro, Onde Está Meu Filho, e a Dora veio com uma carta que me deixou assim muito, na hora, com o coração apertado, né? Porque a carta dizia assim: eu sou Doralina, eu sou militante, eu era mulher do Jair, e o Jair também escreveu uma carta para o livro. Nós estávamos clandestinos, numa situação dificílima, porque não tinha amigos, e a gente, Fernando, sempre que chegava no encontro pra gente, chegava de um jeito leve, dizendo: oi, baixinha, como tá? Uma vez ligou até o Felipe para nos ver, né? E Fernando tinha uma coisa que isso é verdade. Fernando, uma das características do Fernando, sou eu que estou dizendo, é exatamente isso: a alegria e a incapacidade de ser sectário, de achar que só ele tem a verdade, de ouvir os outros e concordar ou discordar dos companheiros, mas com muita cedendo ou construindo. Eu me lembro que um dia, uma noite, eu fiquei muito tempo conversando com o Fernando sobre a Revolução, e ele dizia: Rosa, a Revolução se faz com o coração, não se faz só com a razão, se faz com a emoção, se faz com... E ele sempre foi assim. Felipe, inclusive, é o nome de um companheiro que estava muito mal na época que o Felipe nasceu. E ele deu em homenagem ao companheiro que estava mal, que não estava na glória, que não era o nome do Felipe. E a Dora diz isso nesse dia, né, nessa carta que ela escreveu para o livro. Ela diz: olha, eu vim
e para te entregar isso aí, leia quando eu sair. E ela dizia na carta: Fernando, você, meu companheiro, com a tua dignidade, com a tua força, você me deu muita alegria, muita força na vida. Mas com tua morte, você me deu a vida. Porque você sabia onde me encontrar, você sabia se você... E eu te dou em troca uma pálida homenagem, que é o nome do meu primeiro filho, ser Fernando. E quando ela diz isso, eu sei que você, com a sua morte, me deu a vida. Eu fiquei olhando para ela e dizendo, né? Que troca, como é terrível. Ela disse, eu sei que você não faria outra coisa que não fosse isso, né? E agora, a Dora me telefonou ontem, e ela chorava muito no telefone. E disse, olha, eu não faço política há muitos anos, eu fui só na Câmara fazer o depoimento com relação a Fernando, mas agora, nesse momento, o que vocês quiserem que eu dê de entrevista, que eu fale, me fala, eu quero falar, né, sobre isso. Porque eu realmente não sei se minha vida, que eu fiz a vida valeu, mas sei que Fernando me deu a vida. E é uma coisa assim muito forte para a gente, essa coisa da repressão, né? Do que ela faz com a gente. E eu, como passei por tortura, eu sei o que é o limite. A gente está sempre pensando, qual o limite? Porque a gente tem um limite, não é? E eu pensei, quanto tempo o Fernando ficou preso, né? Em que circunstâncias ele conseguiu segurar esses limites humanos, né? Humanos, da dor, da impotência. Eu lembro de uma coisa que foi também muito marcante para mim nessa questão da dor e da impotência dentro da tortura. Foi quando o torturador chegou para mim, eu cheguei para ele primeiro e disse para ele assim, me mate, eu não quero mais, eu não consigo mais. Eu tinha tanto medo de entregar as pessoas, eu acho que eu estava num momento em que eu não estava numa fragilidade. Eu disse, por amor de Deus, me mata. E ele disse assim, bem me olhando assim, e nunca vou esquecer esse olhar. Ele disse, eu não lhe mato quando eu quiser. E eu vou te fazer em pedacinhos, e lhe mato se quiser, e quando eu quiser. Quer dizer, isso aí é o terror da tortura, a capacidade do outro de dominar a tua morte, a tua vida, a tua dor, o teu limite humano, né? E é isso a situação da tortura, né? E raríssima a pessoa que foi presa naquele momento e não passou por torturas. Torturas terríveis. Quando você... Né? Porque a tortura ela tem vários aspectos, né? Não só é a tortura física, não é só ele te pegar e te pôr no pau de arara, como me puseram, ou te bater na cara, como eu nunca levei uma tapa na cara, em nenhum momento na vida, né? Até você te bater na cara, te chamar de vagabunda, te tirar a roupa, deixar você desfilar no meio de olho vedado, os caras te gozando, olha a cara dela, olha a bunda dela. Quer dizer, beliscar, bater com mais força ou com menos força, depende da ocasião do que é a tortura, né? Mas eu lembro de uma tortura psicológica, que talvez foi uma que me marcou muito, né? A que eu tive com relação ao meu filho. Meu filho tinha 5 meses, na segunda prisão. E quando a gente chegou em casa, o André estava no berço, mordendo o berço, e a moça tomava conta dele no chão, deitada. E os caras todos armados dentro de casa, um apartamento pequeno, sala e quarto, cheio de policiais, e eles disseram para mim assim, a comunista não quer filho, que eu e Geraldo dizíamos, por favor, deixa que a gente
leve, tem um dia que levar o André para algum lugar. Ele disse, não, ele vai ficar aqui com a gente. E um deles pegou o André e levantou um deles. Quando ele levantou, o André sorriu, porque era uma brincadeira que a gente fazia, né? E quando o André sorriu, ele se dirigiu para a janela. Era o quarto andar do edifício. E eu comecei a gritar. E o André se assustou e gritava também. E foi aquele desespero que eu não conseguia parar. Eu não sei, uma coisa emocional, porque eu acho que ele não jogaria o André pela janela. Mas o fato dele ameaçar, né? E eu ir para lá, eu amamentava, meu peito doía, né? E eu queria saber onde estava o André. Só no outro dia foi que eles pediram para eu dar uma autorização para o Marcelo ir buscar o André no apartamento. E quando o Marcelo chegou no apartamento, eles não estavam mais lá, e a empregada já estava levando ele para algum lugar, porque disse que eles tinham dito, eles são terroristas, eles não vão voltar mais. Você faz o que quiser com o menino, né? E então tem essa coisa da tortura psicológica. E outra coisa foi quando eu fui à audiência pública, e na audiência estava eu, o padre, os camponeses que eram do meu processo. Aí ficamos sentados e eu era um juiz togado e 4 militares. E os militares e o juiz togado perguntou se eu tinha alguma coisa a falar. E eu falei, eu tenho que falar. E comecei a contar as torturas que eu passei. Disse, olha, eles me abriu uma perna, botavam coisa dentro da minha vagina, me deram um choque, me penduraram num pau de arara e tal. Isso está escrito, porque o cara tinha um cara escrevendo, né, na escrivão lá. E o juiz pegou e encerrou a sessão, dizendo que eu estava descontrolada e que não teria condições de continuaria no outro dia. Nesse momento saiu todo mundo, ficou sozinha, eu e o juiz. E eu fiquei pedindo para não voltar para o DOI-CODE, porque eu vim do DOI-CODE, né? E eu disse, eu não quero voltar para lá, porque eles me ameaçaram, se eu voltar para lá eles me matam. Eu quero voltar para outro quartel que eu já estava. E com isso demorou, falaram várias vezes com o Silvio Frota. Aí me levaram pro quartel, pro DOI-CODE. E eu só percebi isso indo na viatura. Quando foi na viatura eu olhava, tinha um buraco, um buraquinho, eu fui olhando e vi quando entrou no portão do DOI-CODE, da Barão de Mesquita, que eu tinha saído de lá, né? E quando eu desci, eles me jogaram um capuz, eu botei o capuz e desci do camburão. E quando desci, o cara que tinha falado comigo, que tinha dito, você vai voltar para aqui. E eu prendo você, teu advogado, pendura aqui no pau de arara, faço o que eu quiser. Portanto, se você falar lá, você fala que você quiser que você volta para aqui. E aí quando eu voltei ali, eu estava com medo, porque medo faz parte de qualquer atitude de repressão contra a gente, né? Aí eu desci e ele falou no meu ouvido baixinho assim, Rosinha, voltei. Não, Rosinha, você voltou. Gente, me deu uma tremedeira. Eu tremia tanto, tremia da cabeça, dos pés, tremia, e não conseguia me controlar. Aí ele dava gargalhada, dizia, comunista de merda, você está morrendo de medo de mim. E eu não tenho medo de você, não. Eu não tenho, mas eu não conseguia conter o meu corpo. Eu não conseguia conter o corpo, parar aquela tremedeira. Embora eu me segurasse, eu não conseguia, porque isso mostra que a tortura leva você a não controlar a mente, não controlar o corpo, situações limites, né? E os caras tinham, né? Tem hoje, que deve ser quando fazem, hoje a tortura existe nas delegacias, o domínio, a atrocidade com relação ao outro, né? A um ser humano que nem esse. Eu acho
que nem nenhum dos animais, por mais ferozes que sejam, eles não têm essa coisa que nós temos, a capacidade de pensar, de articular, de fazer a coisa através de uma capacidade de decisão, de planejar, é uma coisa de uma crueldade, de uma pessoa desarmada, rendida, sem nenhuma capacidade de uma resistência que ameace eles, né? Não é para ganhar mais informação, é simplesmente para punição. Para punir, vai dizer, olha, você nunca mais faz isso, não é? Porque você vai ter medo de fazer, se você sobreviver. E eu decido se você sobrevive ou não. É muito difícil pensar que o ser humano chega a essa capacidade de fazer coisas tão cruéis com seus semelhantes, né? Uma coisa que eu lembro muito era que logo quando o Fernando desapareceu, a gente teve uma solidariedade, a gente até sentiu o que é a solidariedade, como é também o desprezo ou o medo. Por exemplo, nossa família, sempre que morreu, mamãe sempre dizia, tem que morrer se alguém da família, você recebia 1000 telefonemas, você recebia apoio, meus pêsames e tal. E no caso do Fernando, se dividiu entre aqueles que iam e apoiaram, que foram muitos, não só na família, como fora dela, como representantes do Estado, representantes da sociedade, né? Que muitos nos apoiaram. E muitos que tinham muito medo, né? Medo até de passar na calçada da nossa casa, a casa dos comunistas, a casa dos que estão presos pela ditadura, não sei o quê. E isso atingia muito meu pai, né? Que, como médico lá do posto, ele tinha muitas pessoas, inclusive militares, que o procuravam e que como ele começavam a evitá-lo, né? A ele encontrar pessoas que não para falar, que mudavam de calçada, que tinham medo de serem envolvidas, porque sabia-se todas as histórias de pessoas que por conhecerem ou por já serem perseguidas, né? Nós tivemos até um primo que era do Exército, e um que era da Marinha, que foram capazes de dizer que não eram, que nem conheciam o Fernando, de dizer que já que Fernando se meteu nisso, ele sabia que tinha consequências. Quer dizer, de jurar. Mas a solidariedade foi uma experiência muito importante, assim, das pessoas chegarem, mesmo com risco, de apoiar, de estar junto, é um beijo, é um olhar, é um abraço. Naquele momento era alguma coisa muito importante para a mamãe e para a gente, né? E eu acho que aí essa solidariedade foi aumentando no momento que a gente foi tendo organizações como o Tortura Nunca Mais, como lugares, né, a gente podia chorar, estar junto, né? E eu lembro muito, uma experiência mais minha aqui em São Paulo, né? Um dia eu estava em casa e encontrei um bilhete embaixo da porta. E o bilhete dizia assim: eu sou uma mãe como a tua, estou desesperada em busca de minha filha. Vamos nos encontrar na quarta-feira na Cúria. E nós fomos, fui a quem será essa mãe, né? E chegamos lá, era a dona Felícia, a mãe de Isis Oliveira. E ela estava começando a se encontrar com Dom Paulo. E a partir daí, toda quarta-feira, a gente ia na Cúria e Dom Paulo, em geral, mesmo que ele estivesse atendendo a gente, outra pessoa, alguma coisa, ele falava: espere, eu vou falar com vocês.
e ele vinha com um olhar meigo, um gesto carinhoso, aquela voz de D. Paulo baixa e ao mesmo tempo carinhosa, né? Era um lugar, um oásis, eram tardes abençoadas, que a gente ia e podia chorar, podia reclamar e sabia que ali tinha um coração aberto para nos receber, né? E para ajudar em tudo. Até que ele conseguiu um contato com o Comeri, do Couto e Silva. E esse encontro, a gente foi em Brasília e o Comeri pediu que fosse na Cúria, né? E não no gabinete dele. E nós fomos lá. E ele anotava as coisas. Estava na época entre entrar o gás, né, da distensão. Fernando foi morto exatamente na época da distensão. E foi quando eles começaram a desaparecer com as pessoas que não eram da luta armada, principalmente Partido Comunista e AP. Porque aí eles criaram essa figura do desaparecido político, que não dava mais para eles contarem as histórias mentirosas, né, de que tinha morrido em tiroteio, que tinha aí enterrava nos cemitérios, os cemitérios já estavam sendo mapeados. Aí eles criaram essa figura do desaparecido e inclusive a usina, né, vem em função disso, como fizeram com o Fernando, né? Desaparecer com ele, dizer que não foi preso e depois levar para a Casa da Morte, que não era só a Casa da Morte de Petrópolis. Nós tivemos aqui no Brasil, reconhecidas pela Comissão da Verdade, 6 campos de extermínio, no Rio, a Casa de Petrópolis, aqui em São Paulo tem 2, inclusive, sítios, chamado 31 de Março, e mais em Foz do Iguaçu, são 6, está no livro do próprio governo, que chama-se Habeas Corpus. Nesse livro tem os centros de extermínios que a Comissão da Verdade anotou. Centro de extermínios. É inacreditável, né? Uma coisa dessa no Brasil de hoje. Agora, no Brasil daquela época, né? E não só no Brasil, né? Na Argentina, a repressão foi tomando o mesmo formato, né? Desaparecidos foi uma figura das ditaduras latino-americanas. E então, aí nós soubemos do Fernando várias vezes, né? Porque cada vez vinha uma história que mudava, vinha outra história que mudava. Né? Primeiro falaram para a mamãe que recebeu um telefonema dizendo que o Fernando estava no Araguaia. E era mentira, Fernando nunca esteve no Araguaia, né? Depois teve a Cruz Vermelha, né? A Cruz Vermelha, nós fomos, eu faltei falar, essa Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é um exemplo de solidariedade. Eles nos atenderam assim, muito bem, com o Gastão, que era o presidente da Cruz Vermelha, nos atendeu e depois um dia, minha mãe chegou lá e ele disse, olha, não posso mais atender. Mas ele já tinha dito que um coronel tinha dito, que ele não ia dizer o nome, já tinha dito que o Fernando estava preso e que ele receberia uma sacola para mandar para esse coronel. E quando fomos lá, ele disse, olha, não tenho mais o que dizer para vocês, não tenho mais como responder. Nós ficamos, a mãe ficou desesperada, ficamos desesperados e ele mandou uma cartinha para um cara do CIE, que está escrito, é o Azambuja, não sei o que é Azambuja, eu acho que é isso. Eu tenho o nome da pessoa para quem ele mandou a cartinha no CIE, e nós fomos ao CIE. Quando chegamos lá atrás desse senhor com essa cartinha, ele nos ameaçou. Se vocês vierem de novo aqui, nós vamos prender e vocês vão ter o mesmo destino que Fernando.
E saímos de lá porque era tudo assim, muito... se dizia o que se queria dizer. Como diz hoje o senhor presidente do Brasil. É a mesma história, negar que o Fernando ou que qualquer um dos outros desaparecidos estivesse preso e a gente ter, os familiares, ter que entrar numa busca constante. Lembro das buscas que fizemos em cemitérios, de procurar para ver, encontrar alguns, não encontrar outros, conter terrorista, como fizemos em Peru, como fizemos em Perus, como fizemos no Rio de Janeiro, em vários cemitérios, no Recife. A busca por cemitério, a busca por informação dos companheiros, era uma busca, a busca através das personalidades, a busca, no caso de Fernando, nós incorporamos a corte, e fizemos na Anistia Internacional, e as respostas vinham por alguns fatos, outros não, fomos construindo. No início a gente pensou que ele estivesse em Perus, até que tem o depoimento do Cláudio Guerra. O Cláudio Guerra era um delegado do Espírito Santo, que lá no Espírito Santo era semelhante ao Fleury daqui. E também o depoimento dele é algo que nos assusta de ver, não é? Porque ele era um cara diretamente, ele não nega, ligado à repressão, delegado e que depois da anistia, com o fim da ditadura, muitos deles, não só ele, se envolveram com tráfico, passaram fazer tortura, da parte do serviço secreto, do exército, passaram, ele era delegado para o tráfico. E lá ele foi acusado da morte da sua mulher e da de sua cunhada. E ele diz no livro dele que essas mortes foram imputadas a ele pelo tráfico, que eles mataram a mulher dele. Ninguém sabe o porquê, mas sabe que ele ficou preso com isso em situação fechada, por proteção dele, por mais de 10 anos. E quando ele fez 70 anos, ele estava doente e tal, ele fez um pedido ao neto e a outro da comissão que trabalhava com direitos humanos, para dizer o que ele tinha feito durante a ditadura. Ele queria falar. A gente não sabe por quê, ele dizia que era um arrependimento, porque tinha... E ele conta que cita o nome de Fernando e mais de 14 desaparecidos, entre quais Ana Rosa Kucinski, Wilson Silva, Davi Capistrano, que ele diz que levou da Casa da Morte de Petrópolis. Então ele diz que existiu a Casa da Morte, que ele levou, que lá se matava, e ele levou os cadáveres para a usina, que era do vice-governador do Rio de Janeiro, e que trocou a fornalha da sua usina por financiamento. Ele recebia financiamento da ditadura e com isso ele cedia a fornalha, onde ele levava as pessoas que eram mortas na Casa da Morte para serem incineradas. E assim dizia ele, nem cinzas sobraram. Não adianta vocês procurarem, porque eram levados por rio e nem cinzas sobraram. É de uma coisa impressionante esse depoimento do Cláudio Guerra. E nós recebemos esse documento e a Comissão da Verdade, com toda a avaliação que fez, considera que esse é o mais próximo do que seria mesmo a forma como o Fernando foi morto. Nunca houve nenhuma dúvida que Fernando foi preso. Isso não houve nunca dúvida, né? Pelo que eu contei, que a gente foi no dia que ele foi preso, pela Doralina, como ela disse, que não temos dúvida sobre a prisão do Fernando. O que a gente tínhamos é onde esconder o cadáver, onde ocultar os restos mortais. Porque isso eles fizeram, eles ocultavam. E uma dessa versão
é uma das pessoas que nunca imaginamos que ele pudesse ter sido cremado, porque a busca da gente era pelos cemitérios, que ele fosse, como foi a bala de Perus, né, que ele tivesse tido um enterro clandestino, mas fosse colocado numa bala comum e tal. Mas no caso desses 14 que ele fala, ele diz que tem certeza que ele levou para casa para ser incinerado. Portanto, foi uma nova. Agora, atualmente, uma das questões que nós nos indignamos e ao mesmo tempo nos surpreendemos é que o caso de Fernando, depois da Comissão da Verdade, a gente achava que era o que ia conseguir, né? Estava ali e depois de 40 anos, a gente estava também já desgastados de tanta procura, né? Então vamos dar paz ao Fernando e vamos... Tem agora um atestado de óbito a partir de muita luta que diz que ele foi morto pela violência do Estado. Temos já o atestado. Toda a nossa luta temos duas possibilidades, ele estar na Vala de Perus ou ter sido morto, incinerado na usina. E quando nós estamos assim, tranquilos, a mamãe morreu há um mês atrás, morreu tranquila, se existe uma morte boa, foi a morte da mamãe, ela não sofreu, não foi para o hospital, morreu em casa. E a gente diz, a mamãe não morre porque a mamãe quer enterrar o Fernando, né? E a gente vai tanto apego à vida, ela tem há 105 anos, né? E a gente disse, mas a mamãe durante muitos anos, só nos últimos que ela não podia mais ficar na casa, ela tinha a mesma casa, o mesmo endereço, o mesmo telefone, né? Não mais que ela acreditasse que ele pudesse estar vivo, mas ela mantinha esse ritual. Aí esse homem, esse presidente, ele sai com uma mentira, a mentira que foi usada muitas vezes para nos fazer sofrer na década de 70, de dizer que Fernando não foi preso, que nunca tinham dito, nem a repressão disse, que ele foi morto pelos seus companheiros. Isso nunca foi dito. Isso é uma mentira de uma mente como a dele, né? Que inventar uma mentira dessa. E em cima de uma disputa política com o filho de Fernando, que na época tinha 2 anos de idade. Ele tem uma disputa com o filho de Fernando, em vez de enfrentar a disputa no nível que se permite, que é possível hoje, entre pessoas que têm diferenças políticas e tal, ele usa uma mentira, uma falsidade do passado e retira uma coisa em relação a desqualificar, a desmoralizar a memória de Fernando, a memória de um jovem estudante, funcionário, pai de uma criança de 9 meses, que deu sua vida em busca de uma vida melhor, de um país melhor, e que nós hoje agradecemos se temos o pouco de democracia que temos, não é? Deve-se aos Fernandos que lutaram e que brigaram, que deram até sua vida para que esse país saísse da ditadura militar. Nesse momento, nós ficamos assim também indignados com a capacidade que tem o presidente de não parar com a situação. Além dele ter realmente dado um tiro no pé, porque nunca tivemos os mortos desaparecidos, não o caso só de Fernando. Tanto espaço na mídia, na imprensa, que foram extremamente corretas em mostrar o que aconteceu, o fim, o que foi importante, a luta pelo fim da ditadura. Acho que a questão da ditadura no Brasil, acho que até no mundo, não é?
é indefensável por pessoas que sejam progressistas, democráticas. Não tem, não tem, é unânime que a ditadura nunca mais. E eu acho que ele ainda tem a capacidade de retaliação, de vingança. E não bastando o que ele tinha feito com as famílias, com essa mentira em relação a Fernando, ele, como sendo o Senhor poderoso, que pode fazer o que quer, demite a presidente da Comissão de Mortos Aparecidos. Uma comissão que não é de governo, uma comissão que é de Estado, e que ele acha que com uma caneta ele tira quem falar contra o que ele pensa ou contra o que ele faz. E foi isso que ele fez com a Eugênia. Foi com a Eugênia Gonzaga, uma procuradora que teve uma posição o tempo inteiro de controle, de eficiência, de ética na Comissão de Mortos Desaparecidos. E ele, sem nenhuma justificativa, a não ser que o governo dele é de direita. E ele é de direita e ele escolhe quem quer para o governo e acabou. E assim ele atinge a comissão e nomeia militares para a comissão. É surpreendente o limite, a ausência de limites do senhor presidente. Esperamos, né, que a sociedade civil e o próprio Estado não concorde, não colabore com essas posições, né? Porque isso ataca a dignidade brasileira e nos torna vulnerável no mundo, não é? Se a gente vê o que saiu na imprensa internacional, são todos os jornais, todos falando do Brasil como um país onde está se desenvolvendo um governo sem limites, um governo ditatorial. E muito obrigada, gente.